Lá vem vídeo de reflexão e autoconhecimento por aí. Olá, meu nome é Luciana e esse é o canal Flexões e Reflexões. O senso comum nos diz que o contrário de felicidade é tristeza, que o contrário de amor é o ódio, que o contrário de gratidão é ingratidão e assim sucessivamente. Só que fazendo uma observação, e o que eu vou falar hoje aqui tem a ver com uma observação pessoal, eu não tenho nenhum embasamento teórico para falar sobre isso, não tenho formação em psicologia, nem nada disso, mas tem a ver com a minha observação. Eu concluí que no meu caso, considerando que a minha vida ela é uma vida bastante estabilizada, o contrário de felicidade ele não é tristeza. Por quê? Porque a tristeza ele é até um sentimento ele não é um sentimento que a gente deseja, mas ele é um sentimento que ele é importante no nosso crescimento, no sentido de que a gente, quando acontece coisas da qual nós não desejamos, a gente está apto por sentir aquilo e crescer com isso. Tanto isso é verdade que pessoas que não sentem sentimentos como tristeza, elas são psicopatas. Então, o sentimento de tristeza ele é um sentimento natural e que faz com que a gente cresça quando essas coisas não desejadas acontecem. Só que isso não tem a ver com ser o contrário de felicidade. Por quê? Porque o contrário de felicidade, a meu ver, ele está muito mais relacionado à questão do tédio. Porque eu fico me perguntando isso, quando é que eu não estou feliz? Normalmente eu não estou feliz quando eu estou entediada, quando nada na minha vida me chama atenção, nada me estimula a querer fazer, e eu fico lá naquela situação de redes sociais para entretenimento, não tem problema nenhum com rede social. A questão é que, sabe quando você usa esses elementos para não realizar aquilo que você precisa? Então, eu acredito, pelo menos eu vejo em mim que quando eu estou entediada é o momento em que eu não estou sendo feliz. Porque estar feliz, felicidade, alegria, serenidade, todos esses sentimentos, eles nos impulsionam à realização de coisas que são importantes para nós. E quando eu não estou nesse nível de entusiasmo, nesse nível de estar impulsionada, eu estou entediada. Então, naturalmente, a meu ver, o contrário de felicidade é tédio. Mesma coisa em relação a essa outra máxima, que o contrário de amor é o ódio. Se a gente for parar para pensar, e pelo menos eu fiz essa análise já, não exatamente. Uma outra forma que pode, porque amor é fácil da gente conceituar, porque a gente sente de uma forma mais límpida, e aí a gente tem os diversos tipos de amor aqui. Mas o ódio é um sentimento que a gente tem uma tendência de dizer, eu não sinto ódio de nada, nem de ninguém, ou enfim, a gente dá uma mascarada nesse sentimento. E uma das formas da gente mascarar esse sentimento é com uma outra coisa que a gente nem se dá conta que é ódio, que é a aversão. Você fala, eu não odeio determinada situação, mas você não faz aquilo porque você tem aversão. Então, na verdade, você está odiando. E mesma coisa em relação a pessoas. A gente tem, não odeio ninguém, mas quando está vindo determinada pessoa, você está na rua e está vindo uma pessoa numa calçada, na outra você troca de calçado para não dar de cara com aquela pessoa, sim, a gente está odiando. Então, uma dessas formas de ódio é a aversão. E a gente sente isso com muito mais frequência do que o ódio propriamente dito. Então, eu vejo que o contrário de amor, no meu caso, ele não é ódio, porque eu não sinto ódio de modo geral, mas ele tem muito a ver com aversão. Outra palavra que a gente, o senso comum, de uma certa forma, ou a forma como a gente aprende, ou como a gente pensa, ele não tem a ver com a realidade, tem a ver com a gratidão e ingratidão. A gratidão, na verdade, ela tem um
sentido da gente se perceber satisfeito. Quando é que eu sei que eu não estou sendo grato? Porque se a gente for estudar aí todas essas pessoas que tratam, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, inclusive na neurociência hoje, existe, né, já todo um conhecimento de que o sentimento de gratidão, ele inclusive produz hormônios no nosso organismo que nos mantém saudável, que nos mantém ativo. Então, se você for assistir pessoas que falam sobre autodesenvolvimento ou for ler sobre pessoas que falam de autodesenvolvimento, 100% deles vão estar dizendo que o sentimento de gratidão é extremamente importante, porque ele que nos impulsiona para várias coisas positivas. E ocorre que quando é que eu consigo perceber que eu não estou sendo grata? Porque a ingratidão, de uma forma geral, é aquele sentimento que a gente identifica como: eu fiz alguma coisa para uma pessoa e ela não me retribuiu. A ingratidão como alguma coisa de retribuição. E não necessariamente, isso aí também existe, é uma outra situação, mas ele não é o contrário de gratidão. Porque o contrário de... Eu sei que o contrário de gratidão está acontecendo quando eu não estou satisfeita. E aí, o interessante da gente se observar e realmente estar bastante ligado nisso que acontece conosco é aquelas perguntinhas básicas. Ei, espera aí, eu não estou satisfeita, por quê? E aí, compreendendo o porquê da minha insatisfação, eu consigo virar essa chave no cérebro e consigo, então, transformar esse sentimento num sentimento de gratidão. E aí, a partir do sentimento de gratidão, a gente vai construindo todos os níveis, né, que nos permite a gente realizar as coisas que nós precisamos realizar. Porque só é possível, e isso também é meio que unanimidade com os estudiosos, só é possível a gente alcançar coisas melhores quando a gente reconhece as coisas que nós já alcançamos. E qual é a forma da gente reconhecer as coisas que nós alcançamos? Decididamente através da gratidão. Então, essa reflexão ela cabe muito nesse sentido. Outra palavra que eu estava até assistindo um vídeo essa semana e a pessoa falou isso e ela tem toda a razão, tem a ver com a palavra esperança. A palavra esperança, o substantivo esperança, ele é do verbo esperançar e não do verbo esperar. Ele não gera o verbo esperar ou o verbo ele vai gerar o verbo esperançar. O que significa o verbo esperançar? Ele significa um verbo em que denota ação, agir, fazer. Então a palavra esperança, ela não significa dizer que a gente tem que ficar parado. Ela significa que a gente tem que colocar nossa energia em alguma coisa, esperando, desejando que aquilo funcione. Mas ela é um verbo que traduz movimento. Aliás, quando a gente começa a pensar sobre todas essas questões da gente realmente descobrir qual que é o nosso porquê, qual que é o nosso propósito e quais são as coisas que realmente nos fazem felizes na vida, porque enquanto a gente não descobre isso, a gente vai fazendo várias experiências aqui e acolá, tentando descobrir quais são aquelas situações que realmente têm significado para mim. E isso, existe uma gama muito grande de possibilidades e cada um vai descobrindo, né, na medida que vai se observando, como que eles podem se colocar frente à vida. Então, quando eu penso nessa palavra esperança, com esse novo significado de esperançar, eu fico sempre me colocando naquela posição de quais as coisas que efetivamente eu posso aplicar agora. E por fim, dentro dessa questão de significado de palavras, a gente tem uma outra que é em relação a também a gratidão, mas aí no sentido mais de agradecimento.
Tem um vídeo do professor português que se despedindo, né, fazendo acho que eu acredito que num congresso da Universidade de Brasília, ele falou sobre o tratado de São Tomás de Aquino sobre a gratidão. São Tomás de Aquino, ele trouxe a questão da gratidão, que existe 3 níveis. Que o primeiro nível, que é o inicial, o nível 1, é o nível do reconhecimento. É aquilo que eu faço de forma cerebral, aquilo que de forma cognitiva. Então, alguém fez alguma coisa, eu falo lá, né, muito obrigado, ou nesse nível de reconhecimento. Eu reconheço que você fez alguma coisa para mim. O segundo nível, conforme São Tomás de Aquino fala, é o nível intermediário da gratidão. E aqui entra o agradecimento propriamente dito, como a gente pensa nele, que é você dar graças a alguém. E nesse segundo nível, ele não é só uma situação mental de obrigação. Eu não digo muito obrigado para alguém nesse segundo nível, pura e simplesmente por dizer muito obrigado, mas eu estou dizendo aquele muito obrigado de que ótimo que foi possível que essa situação aconteça e que maravilhoso que é assim. No terceiro nível do Tratado de Gratidão de São Tomás, ele fala da questão da criação de vínculo. E é interessante no texto desse professor, que inclusive você pode procurar no YouTube aí, ele é bastante famoso, rodou esse videozinho em várias páginas. Ele pode procurar o UNB, Tratado da Gratidão, alguma coisa assim que você vai localizar. E esse terceiro nível, ele fala da questão do vínculo. E é interessante o vídeo desse professor, porque ele exemplifica como que é essa diferença nos diferentes níveis em relação às línguas. E aí ele fala que em inglês e alemão, a forma de dizer obrigado, ela está no primeiro nível, que é o nível puramente do reconhecimento. Já em outras línguas, como espanhol e francês, ele está no segundo nível, que é o nível do agradecimento, que é dar graças a alguém. E que só em português, conforme ele diz que ele conhece, né, porque ele não fala das outras línguas, fala das línguas europeias, mas que só em português a gente usa a palavra obrigado. E a palavra obrigado, ela está dentro do Tratado de São Tomás de Aquino, nesse terceiro nível, que é o nível do vínculo. Quando eu digo muito obrigado para alguém, eu estou dizendo para ele, estou reconhecendo que houve alguma coisa importante, estou agradecendo que houve essa coisa importante e ao mesmo tempo estou me colocando à disposição de fazer algo importante para você também. Claro que essa é a forma como eu entendi esse videozinho e esse tratado, é interessante que todo mundo assista, mas isso me faz pensar de como a gente pode aprofundar os nossos relacionamentos quando a gente vai compreendendo melhor como que esses vínculos podem ser feitos entre uns e os outros, né? E de como isso é importante para que a gente possa então nos desenvolvermos cada vez mais. E o interessante também da palavra desenvolver, não sei se esse termo é um termo muito preciso, mas o interessante da palavra desenvolver, ele tem a ver de você criar mecanismos na sua existência para que você possa realmente utilizando todo o potencial que todos nós temos. Porque se a gente não utiliza os nossos potenciais, eles vão cada vez recuando, recuando, recuando. E a gente vai perdendo a oportunidade de realmente fazer o mundo à nossa volta, né, um local muito mais agradável para a gente viver. E é encontrar essas alegrias nessas pequenas coisas que faz com que a vida da gente seja uma aventura meio que diária.
né? Então é isso, muito obrigada, nos vemos no próximo vídeo.